está no ar. Mega News. As notícias do seu bairro, da sua cidade, da sua região, do estado e do Brasil. Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, seja bem-vindo. Você pode curtir BM News BR no Facebook, seguir a gente no Instagram, @BM News BR. Você é sempre bem-vindo, bem-vinda aqui conosco. Sempre notícia e informação à sua disposição. Você acessa também o www.bmnewsbrasil.com.br. Mega News no ar nesta quarta-feira, dia 25 de março. Sempre na parceria do Mercado União, o ponto da economia, localizado na rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. No Mercado União você sempre compra com inteligência e o mais importante, com economia. E também Itaúnet Internet. A gente sempre traz as informações para você. Hoje, então, 25 de março, faltam 281 dias para acabar o ano. Hoje é Dia Nacional da Comunidade Árabe. As principais manchetes, os principais destaques desta edição do Mega News, edição desta quarta-feira. Guarda Civil Municipal prende jovem por tráfico de drogas no São Vendelino, em Bento Gonçalves. Caminhoneiro morre em acidente na RS 431, em Bento Gonçalves. Bento registra 6º caso de coronavírus no município. Corsan desmente informação que faltaria água em Bento. Taquini monitora 60 casos suspeitos de coronavírus. Programação especial de Páscoa é cancelada em Bento Gonçalves. Campanha de vacinação imuniza idosos em casa em Bento. E ainda a biblioteca atende de forma online em Bento Gonçalves. São as principais manchetes, os principais destaques desta edição. Você já pode ir participando conosco. Já convido. Como está a situação no seu município? Como está a situação na sua cidade? Você participa, você fica à vontade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação Mega News no ar. Previsão do tempo. Olha, a quarta-feira amanheceu com a presença de sol, com temperaturas amenas na casa dos 25 graus, aliás, na casa dos 15 graus. Nesse momento, céu azul na região metropolitana da Serra Gaúcha. Porém, com o passar do dia, as temperaturas devem alcançar a marca dos 27 graus. Além do calor, a baixa umidade relativa do ar deve ser monitorada. Segundo a meteorologia, a expectativa é de que ela fique abaixo dos 30%. Em Bento Gonçalves, o calor segue predominando e deve ganhar ainda mais força. Conforme a previsão do tempo, a umidade fica abaixo do valor que pode trazer riscos à saúde. A recomendação é de que se beba água e que o ambiente esteja vaporizado ou umidificado. A gente vai ampliar agora a previsão do tempo para todo o Brasil. O pessoal do portal Clima Tempo está conosco, vai trazer essas e outras informações, inclusive temporais, estão ocorrendo no centro-norte do país. A circulação de ventos sobre o país e o excesso de calor e de umidade ainda vão formar nuvens muito carregadas em boa parte do centro-norte do Brasil. A previsão é para temporais, principalmente em áreas do estado de Goiás, no Distrito Federal, centro-norte e leste do estado de Mato Grosso, em boa parte do interior da região norte e também do nordeste. Também há risco para chuva forte na região de Sergipe, no litoral de Alagoas e em boa parte do centro-norte do Amapá. Em quase todas as outras áreas, a situação é de atenção para chuva de moderada a forte intensidade e que pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. A quarta-feira será um dia com predomínio de céu encoberto, sem períodos de sol e com chuva frequente e muito volumosa em áreas do leste do estado do Piauí, sul do Ceará, interior da Paraíba e também de Pernambuco. Também pode chover a qualquer momento, mas ainda intercalando alguns períodos de melhora em parte do norte do estado da Bahia, em Sergipe, interior de Alagoas, centro-sul dos estados do Maranhão, do Piauí e também do Ceará, inclusive na região de Teresina, em boa parte do Tocantins, norte do estado de Mato Grosso e interior do Pará. Em quase todas as outras áreas dessas duas regiões, o dia começa com sol e chove entre a tarde e a noite de forma localizada. Já na região de Salvador, a chuva vai diminuir e deve ocorrer apenas de forma passageira. O dia pode começar com algumas pancadas de chuva, mas que ainda intercalam bons períodos de
de sol na região de Goiânia e também sobre Brasília. Em quase todas as outras áreas do centro-oeste, com exceção de Campo Grande, norte e noroeste de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e na região de Franca, o dia começa com sol e chove de forma isolada entre o meio da tarde e início da noite. Por outro lado, uma forte massa de ar seco ainda vai predominar em várias áreas do centro-sul do país. Por isso, o sol aparece forte e não há previsão de chuva em áreas do litoral sul do estado da Bahia, em todo o Espírito Santo, nas demais áreas de Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte, na região do Grande Rio, nas demais áreas de São Paulo, na região sul e também em boa parte de Mato Grosso do Sul. Só deve chover de forma passageira entre a região dos Lagos Fluminense e a região de Campos dos Goitacazes. A temperatura mínima prevista na capital paulista é de 15 graus e de 17 graus em Brasília. À tarde vai esquentar e a máxima chega aos 30 graus em São Luís e aos 32 graus em Fortaleza. Ok. Tá aí Amanda Sampaio com a previsão do tempo. Neste momento. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. De 25 graus. Apresentação Bruno Messomo. Olha, o Conselho Tutelar de Bento Gonçalves está atendendo sob regime de plantão, telefone, atendendo somente casos graves como violência física e sexual. O Conselho Tutelar segue dando orientações por telefone, reforçando as pessoas para que fiquem em suas casas. Se for preciso fazer um atendimento externo, está sendo utilizado dos materiais de proteção como luvas e máscaras. Aí orientações então do Conselho Tutelar está atendendo por telefone e somente casos graves como abuso sexual. Informação que vem do Conselho Tutelar de Bento Gonçalves, portanto. A gente segue por aqui, Mega News, notícia e informação à sua disposição. É hora de trazer as informações do plantão policial, porque a trilha identifica. Aí já na imagem para você, um jovem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas em Bento Gonçalves na noite desta terça-feira durante fiscalização da Guarda Civil Municipal, visando manter as medidas de enfrentamento ao coronavírus estabelecidas pela Prefeitura Municipal. O fato ocorreu no bairro São Vendelino após denúncia anônima. Uma guarnição abordou um veículo Uno com 2 tripulantes. Ao realizar a revista no veículo, os guardas encontraram 28 buchas de cocaína. O condutor do veículo assumiu a posse da droga. Por esse motivo, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a DPPA. O veículo foi removido ao depósito convenciado do Detran. Ao longo dos 5 dias, mais de 300 estabelecimentos foram vistoriados. Foram lavrados 17 autos com multa e interdição, 19 notificações sem multa e sem interdição e uma apreensão de álcool gel vendido de maneira irregular. Jovem de 25 anos preso por tráfico de drogas em Bento Gonçalves, portanto. Informações também do trânsito chegando para você aqui no Mega News. Um caminhoneiro sofreu um acidente e morreu após o condutor perder o controle e cair num barranco no início da noite desta terça-feira, no quilômetro 9 da RS 431, na linha Alcântara, no interior de Bento Gonçalves. A vítima foi identificada como Charles Elberto Araújo Help, de 38 anos. O caminhão invadiu a pista contrária, acabou caindo num barranco, vindo a parar em meio aos parreirais. O caminhoneiro que seguia no sentido Bento Gonçalves, São Valentim, teria perdido o controle em uma descida, despencou em uma ribanceira. Com o impacto, o Help foi lançado para fora do veículo, cerca de 10 metros, em meio aos parreirais e não resistiu aos ferimentos. Então,
portanto, as informações também do trânsito para você que se liga na gente aqui no Mega News. Essas e outras informações você acessa no www.bmnewsbrasil.com.br www.bmnewsbrasil.com.br. Vou para o intervalo, é rapidinho, você não sai daí, que a gente volta já. Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. O portal BN News Brasil agradece a confiança de cada um de seus internautas, colaboradores e patrocinadores. Em um ano, o portal www.bnnewsbrasil.com.br atingiu mais de 100 mil acessos mensais. Com o objetivo de oferecer serviços de web e conteúdos diferenciados, com sede em Bento Gonçalves, a equipe busca realizar reportagens segmentadas em audiovisual para valorizar o que é daqui, juntamente com o trabalho de marketing digital. O portal disponibiliza o conteúdo de jornalismo das editorias de segurança pública, trânsito, política, economia, turismo, esportes, cultura, geral, saúde, bem-estar e entretenimento em formato de texto, fotos, áudio e vídeo. Siga nossas redes sociais BM News BR para Facebook e Instagram. Inscreva-se no canal do YouTube BM News Brasil para acompanhar as atualizações das matérias feitas em vídeo. Baixe o aplicativo BM News Brasil, disponível para Android, e acesse as notícias na palma da sua mão. Coronavírus. Atenção, se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta com o Mega News. Eu disse que era rapidinho. Mega News no ar de segunda a sexta-feira. Você fica bem informado também acessando www.bmnewsbrasil.com.br. É hora da gente trazer as ofertas, as informações do Mercado União, o ponto da economia, localizado na Rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. Aí na tela já para você, ofertas válidas. Colchão e sobrecoxa, R$ 6,99. Peito de frango sem osso, R$ 8,99. Colchão de fora e tatu pedaço, R$ 23,99. Colchão de fora, colchão mole, o quilo R$ 25,99. Feijão Fritz e Frida, 1 quilo, R$ 4,99. Algumas ofertas aí, portanto, do Mercado União. Está localizado na Rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento. Lembrando que com essa pandemia, apenas uma pessoa por família deve ir realizar as compras, e o Mercado União está adotando todas as medidas possíveis, orientadas pelo Ministério da Saúde, para melhor atender o público bento-gonçalvense, sempre com ofertas especiais. Mega News no ar. A gente segue por aqui, vou trazer informações, porque a Secretaria Municipal de Turismo de Bento Gonçalves está reforçando que, atendendo às determinações do Decreto 10.470/2020, a programação da Doce Páscoa está cancelada como forma de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, o Covid-19. A medida, que se dá de forma a evitar a aglomeração de pessoas, abrange os eventos, capacitações, paradas temáticas e decoração temática na Via Delvino.
As atrações teriam início nesta semana, portanto. A gente segue por aqui, trazendo notícia, trazendo informação para você que se liga na gente. Mega News. Olha a informação que vem direto da Prefeitura de Bento Gonçalves. Neste momento, mais um caso de coronavírus registrado no município. A Prefeitura de Bento Gonçalves divulgou nesta quarta-feira mais um caso confirmado de coronavírus no município. Sexto caso no município, portanto. O sexo e a idade do paciente não foi divulgado. O exame foi realizado num laboratório particular e a pessoa segue em isolamento domiciliar. O exame será submetido para uma contraprova por parte do Laboratório Central de Saúde Pública em Porto Alegre. 2 pessoas seguem internadas no Hospital Tacchini. Pessoas que apresentam febres e sintomas respiratórios devem procurar a UPA no bairro Botafogo ou o serviço do plano de saúde. Recomenda-se isolamento de 14 dias para pessoas que apresentarem sintomas. Em live realizada nesta terça-feira, o Hospital Tacchini diz que monitora 60 pacientes que apresentaram sintomas e a gente vai conferir um trecho desta live aqui no Mega News. E essa live também está disponível na página BM News BR no Facebook e também posteriormente no site no www.bmnewsbrasil.com.br. Mudanças que ocorreram no hospital de ontem para hoje, lembrando que a gente fala pelo sistema, pelo Tacchini Sistema de Saúde, né? Eu vou trazer alguns números, eu quero abrir algumas questões para a gente refletir juntos. E depois tem algumas questões aqui bem interessantes, aliás, que eu acho que deve ser dúvida de várias pessoas, que eu queria conversar com vocês também, para ver se a gente consegue esclarecer todo mundo dentro do possível, tá? Os dados que eu trago do Brasil e do Rio Grande do Sul sempre são os que foram fechados ontem de noite, são liberados entre ontem de noite e hoje de manhã. Então, provavelmente, até este horário, 5 da tarde, a gente volta a conversar, esses números já não são mais esses números, eles provavelmente já aumentaram, tá? Mas, pelo menos para a gente continuar tendo um norteador em relação a quantidades. Então, assim, ontem o Brasil fechou com mais de 1.900 casos confirmados já de Covid-19, com 34 mortes. A imensa maioria delas em São Paulo, que a gente sabe que foi onde deu o boom da transmissão e que os casos estão aparecendo em grande quantidade. A questão é que no país a gente está aumentando a cada 24 horas mais de 30% do número de casos, tá? O que a gente não consegue ter clareza? Se a gente está recebendo levas de exames que também estavam atrasados, porque todos os laboratórios estavam com as suas demandas reprimidas de resultado e agora estão liberando e vem muito exame junto, ou se realmente a transmissibilidade ela teve um período enorme em São Paulo, que talvez não seja mais controlável. São Paulo não está no mesmo patamar que a gente, por exemplo, tá? Porque a gente conversou que esta semana agora e a próxima são as duas muito importantes na transmissibilidade. Em São Paulo, o estouro já está dando antes, por isso que a gente fala que o Brasil, como ele é muito grande, a gente olha a curva do Brasil como país, mas a gente vai ter que se olhar um pouco mais localmente, porque a gente pode ter ações que a níveis locais mudem os perfis, e a gente não acompanha em São Paulo, por exemplo, que é isso que se quer, tá? Mas a tendência lá é que o período de transmissibilidade crítico, ele no sentido de conseguir segurar a epidemia, ele já passou. Agora só estão vindo todos os casos e a tendência realmente é a curva seguir numa velocidade muito rápida, subindo, como é o que está acontecendo. No Rio Grande do Sul, a gente bateu ontem 96 casos confirmados. Hoje, com certeza, a gente vai fechar o dia com mais de 100, e daí a gente sai de uma fase da pandemia para outra. Antes a gente estava tentando conter a pandemia, agora a gente está tentando mitigar. Então, assim, o período de contenção é o período que a gente tenta evitar que a curva inicie de uma forma mais efetiva. A gente tinha conversado que, como o nosso caso 50 no estado, ele foi no dia 20 de março,
a gente fica agora contando a cada 7 dias. Então, no dia 27 de março, se a gente chegasse em 111, 120 casos, a gente estaria num cenário moderado, que é o melhor dos cenários da pandemia. A gente está batendo 100 casos, com certeza, hoje, que ainda é dia 24. Então, nós vamos passar esse número do cenário moderado, que seria no dia 27. Qual é a nossa grande dificuldade? É que a gente não vai ter um número claro de qual é a nossa situação por causa daquilo que eu venho falando praticamente todos os dias, e se eu não me engano a gente comentou ontem. Os exames acabaram, né? A gente está num momento assim, o Ministério avisou que comprou, que vai chegar, mas nós não estamos rodando exames. A gente não tem exame de laboratório terceiro, e então isso reduz muito a possibilidade de confirmar diagnóstico. E os exames do Ministério, eles estão restritos para quadro grave, ou seja, tem que baixar o hospital para coletar. E é o que a gente menos quer, porque quanto mais caso grave, mais a estrutura dos hospitais vai ser utilizada e maior o risco de alguém não conseguir acessar e ficar sem tratamento. Então, a gente quer manejar caso leve, que a conduta vai ser ficar em casa, em isolamento domiciliar, para cortar a cadeia de transmissão, tá? A gente continua com uma ocupação muito leve no hospital. Hoje a gente está com 40% de ocupação, mais ou menos, entre 39% e 40%. Para um hospital do nosso tamanho, é um número muito bom, muito bom. E isso, de novo, só está acontecendo porque a população continua entendendo a necessidade de ficar em casa. Qual é a nossa grande preocupação? É que, assim, quando a gente começou a falar da necessidade de isolamento absoluto e que esse período dessa semana seria o período mais crítico no sentido de transmissão, no início a gente sabe que todo mundo se compromete, se motiva, se mobiliza. E a tendência é que vai passando um dia depois do outro, e a gente não vê grande mudança de números, a gente escuta que está tudo tranquilo, etc. E a tendência, isso é do ser humano, é a gente baixar a guarda e começar a achar que, bom, tá tudo bem, vai ver que não é para tanto. E algumas pessoas começarem a retomar algumas rotinas, ou começar a circular mais, ou começar a sair. Não dá. Não é o momento ainda, tá? Bento Gonçalves está indo muito melhor que todos os municípios que eu estou tendo notícia, porque a gente tem contatos com pessoas das áreas em outras cidades. E ainda assim, apesar dessa percepção de que a gente está indo muito bem, eu recebo muita informação de várias pessoas que moram aqui, dizendo que tem acúmulo de idosos em algum lugar, que viram fila, não sei aonde. Então, assim, a gente está com uma mobilização da maioria da comunidade, isso é muito importante. E isso vai ser mérito de vocês, isso tem que ficar bem claro, assim, toda essa estrutura que a gente está montando do sistema de saúde e da preocupação de ter condições de atender, isso é uma parte do processo. A gente fazer tudo isso, estruturar o hospital, criar uma estrutura ali fora específica para atender, e a gente não ter a mobilização e o comprometimento da população em não vir para o hospital sem necessidade, em não acessar serviço de saúde, se não for caso de urgência, em não ficar em casa quando a gente pede, se isto não acontecer, nada desse esforço que todos nós que estamos aqui estamos fazendo, nada disso vai adiantar. Então, tem um mérito da população que ele é inquestionável, mas, assim, eu sei que deve estar chato ficar em casa, deve estar todo mundo cansado de ficar em casa, mas precisa ainda, tá? Acreditem, porque eu continuo acreditando que vai fazer a diferença. A gente tem nossa grande fragilidade enquanto planejamento de país, porque isso daí tem um alinhamento federal que a gente não consegue, a gente não tem autonomia para modificar, é a questão da gente não ter testes, tá? A gente tem exemplos de fora, 2 países que estão conduzindo muito bem a pandemia, com um controle admirável dentro do que foi possível, que foi Singapura, que é um país minúsculo, e o Canadá, por exemplo, que é um país super bem estruturado. O que eles fizeram de diferente? Eles tinham testes em grande quantidade, então eles testavam muito para confirmar que a pessoa estava doente, comprovar que tinha negativado, já tinha passado a doença, enfim, e poder fazer isolamentos mais assertivos e mais rígidos até. E o Canadá, pontualmente, ele tomou ações muito semelhantes ao município de Bento Gonçalves em relação às paralisações, que, apesar de muito criticadas,
provavelmente vai ser, dentro do cenário que a gente tem, a grande medida que pode impedir uma evolução mais séria da nossa curva e o estouro da pandemia ali em abril, tá? Então, são exemplos que a gente quer seguir. Apesar da nossa curva, enquanto país, enquanto Brasil, a nossa curva está seguindo o modelo Itália, que é isso que a gente não quer. Então, a gente precisa se desgrudar nisso para poder fazer alguma diferença. Em Bento, a gente continua com 5 casos confirmados, os mesmos que a gente vinha conversando. Nós não tivemos novas confirmações, mas daí nós temos duas situações. Primeiro, que eu estou praticamente sem exame para testar. Segundo, que o que está já coletado, os laboratórios estão demorando muitos dias para dar o resultado. Então, o fato de não ter caso de ontem para hoje não nos tranquiliza tanto assim, porque o processo em si ele está todo atrasado em relação à testagem. E isso vai nos impedir de fazer diagnósticos reais. Então, esse número, ele não é real. A gente trabalha com o que a gente tem. Mas, de real mesmo, a gente deve ter muito mais gente contaminada, muito mais gente positiva, que provavelmente faça parte desses isolamentos que a gente está recomendando. A gente tem muito paciente, e daí o nosso universo acaba sendo o plano de saúde, o TACMED, porque a gente consegue fazer o monitoramento domiciliar. Todo mundo que está sendo acompanhado em casa, está sendo acompanhado porque foi feita uma suspeita, mas são quadros leves, como se espera que sejam a maioria dos casos de Covid. E apesar de não confirmar, não conseguir fazer o exame, nós vamos tratar como se fosse, porque a gente está numa pandemia, então a probabilidade é muito alta. Essas pessoas são monitoradas em casa. Se nós formos contar quantos nós, enquanto plano de saúde, estamos acompanhando, hoje são 60 pessoas. Dessas 62 fazem parte dos casos confirmados. Então, pelo menos 58 nós estamos olhando e monitorando e recomendando esse isolamento domiciliar. Então, multiplicando isso para a nossa realidade, tem muito mais gente na cidade, a gente sabe disso. O fato de não ter o número não muda a situação, porque a gente tem o entendimento que isso ia acontecer, que é uma doença de alta transmissibilidade e que a nossa forma de prevenção, além da questão que a gente fica falando de higienização das mãos, higienização do ambiente, etc., nesse momento é ficar recolhido, é não ter contato com pessoas, tá? Então, é só para reforçar o que a gente vinha conversando. Tá, então, informações, os destaques para você. Quem também, falou, teve uma reunião tensa entre governadores e o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, comenta as ações do Rio Grande do Sul contra o coronavírus e dessa reunião que ele esteve com o presidente, reunião virtual, vale a gente ressaltar. Vamos ouvir o que diz o governador Eduardo Leite. Em mais esse vídeo ao vivo, para nós atualizarmos as condições aí do coronavírus aqui no estado. Então, a questão relacionadas ao coronavírus, especialmente porque eu acabo de fazer um vídeo ao vivo, uma videoconferência com o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a participação do ministro Paulo Guedes, o ministro Luiz Henrique Mandetta, o ministro Ramos, da Casa Civil, e o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, tratando dos diversos temas relacionados ao que se passa no Brasil e no mundo, tanto do lado sanitário quanto na questão econômica, né? São as duas grandes frentes aí, a garantia de abastecimento, de atendimento às necessidades básicas da população, portanto a logística, a questão do apoio para os equipamentos, para o funcionamento do tratamento de saúde, as pessoas que vierem a demandar o sistema de saúde em função do coronavírus e os impactos econômicos que nós teremos. Uma boa reunião sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, neste caso com os governadores do Sul, né, os governadores do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo, ele é especialmente direcionado também para a nossa imprensa, que está fazendo um belo trabalho, né? Nós vamos receber algumas perguntas da imprensa gaúcha aqui para respondermos nesse vídeo. E eu quero começar elogiando e cumprimentando o grande trabalho que a nossa imprensa gaúcha, na rádio, na TV, nos jornais, pelas mídias sociais, pela internet, tem feito um trabalho super importante para conscientizar, para informar, mobilizar a nossa sociedade no enfrentamento do coronavírus, né? Então, obrigado a todos por nos ajudarem nesse grande processo de mobilização.
A reunião, como eu disse, tratou primeiro das questões sanitárias. O ministro Luiz Henrique Mandetta falou especialmente sobre a questão da distribuição dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, os respiradores e também dos testes. Esses materiais estão sendo disponibilizados. Amanhã vai haver uma reunião do ministro com os secretários de saúde para as questões técnicas, os pormenores da distribuição deste material. O Rio Grande do Sul já começou a ter a instalação, foi o piloto, foi onde o ministro até salientou isso, começou a fazer a ampliação da rede, até para testar o tempo entre o comando que o ministro dá para a implantação dos novos leitos e o tempo até ter os leitos implantados. Na sexta-feira tivemos a implantação de 10 novos leitos em Canoas, hoje 10 novos leitos sendo implantados em Passo Fundo, né? E assim nós teremos ao longo da semana novos leitos sendo implantados no estado do Rio Grande do Sul em terapia intensiva, já retaguarda para o atendimento aos casos mais graves de síndromes respiratórias em função do coronavírus. O ministro Mandetta deixou claro, né, que acompanha o alargamento do sistema de saúde que estamos fazendo no Rio Grande do Sul e que vai dar suporte para alargarmos ainda mais esta capacidade de atendimento nas nossas unidades de saúde. Tem uma expectativa, o ministro, que com a volta à normalidade na China, a produção e a logística para levar o material que é produzido na China ao restante do mundo deve voltar à normalidade e, consequentemente, nos dar acesso também a materiais que hoje estão muito escassos no mercado. Devem ser produzidos, inclusive, no Rio Grande do Sul, respiradores e ventiladores importantes para o tratamento de saúde da população e, claro, a preocupação com a não paralisação total dos serviços. Isso é uma matéria presente na discussão com o presidente da República e com os outros ministros. Por exemplo, no próprio serviço de saúde nós não podemos parar serviços importantes como o pré-natal, né? Porque se nós pararmos absolutamente tudo agora, nós vamos ter um preço a pagar lá na frente de problemas para gestantes e os seus bebês. Isso também foi tema da nossa conversa no dia de hoje. Os recursos, ainda não há um esclarecimento sobre a forma em que serão divididos os recursos que foram anunciados pelo Ministério da Saúde. São 8 bilhões de reais que serão distribuídos para os estados e para os municípios para a prestação de serviços de terapia intensiva, para internações clínicas devidas pelo coronavírus. Essa reunião está acontecendo no âmbito do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Assistência, e o Conselho Nacional do CONASEM também, que é os secretários de saúde dos estados. Então a gente tem, o Conselho de Secretários de Estados, Conselho de Secretários de Municípios de Saúde, a discussão sobre a forma da distribuição desses recursos. E discutimos também os temas econômicos. A nossa demanda, principalmente em função dos anúncios que foram feitos pelo governo federal, é porque o estado do Rio Grande do Sul, assim como o estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e Goiás, já não pagam a dívida com a União, seja porque já aderiram ao regime de recuperação fiscal, como é o caso do Rio de Janeiro, seja por força das liminares que foram conquistadas junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que foi anunciado pela União pouco atende a esses estados já em dificuldade financeira. Vai ser necessário ampliar essas medidas. O que nós demandamos, especialmente? Que não apenas a dívida para com os bancos públicos seja suspenso o pagamento neste período da calamidade, como também se estenda o não pagamento das dívidas aos organismos internacionais. Os contratos de financiamento que o governo do estado fez com BIRD, com o Banco Mundial, com BID, por exemplo, possam ser suportados nesse período de calamidade, as parcelas pela União, e este saldo devedor, então, seja incorporado, né, ao saldo devedor da dívida do Estado com a União. Isso que não será pago nesse período pelo Estado. O governo federal está estudando essa medida, né, estão abertos à discussão desse tema, ainda não há uma resposta efetiva, mas se demonstraram disponíveis para discutir esta medida. Assim como também solicitamos
um prazo de carência também aí de não pagamento de precatórios. No orçamento do Estado do Rio Grande do Sul são cerca de 600 milhões de reais por ano que são aportados em precatórios, e nós estamos demandando que a União leve ao Congresso Nacional a discussão para que se suspenda no período da calamidade o pagamento de precatórios. E além disso, também demandamos que o PIS, PASEP e INSS, que são pagamentos feitos pelos estados, né, nas contas feitas, nos pagamentos feitos pelos estados, seja dispensado desse pagamento desses impostos federais e o Estado use esses recursos para o investimento na saúde. Isso liberaria recursos importantes para o Estado fazer investimentos importantes na saúde nesse momento em que seremos muito exigidos na área da saúde nos nossos estados. Então, são medidas que nós demandamos. O Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes demonstrou bastante aberto, solícito para essas medidas, e foi uma boa e positiva reunião que mostra uma mobilização do governo federal que deve ser saudada. Tá, então, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, comentando algumas ações que devem ser medidas, devem ser tomadas aí, juntamente com o governo federal, principalmente relacionado a dívidas do estado do Rio Grande do Sul com a União. Mega News no ar. Essa informação você também confere no www.bmnewsbrasil.com.br www.bmnewsbrasil.com.br. Olha só, trazendo informações, a Corsan, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, desmentiu a informação que o fornecimento de água terminaria dentro de 15 dias em Bento Gonçalves. Uma imagem que circula nas redes sociais tem causado apreensão dos moradores. De acordo com a Corsan, tudo não passa de uma fake news. Na imagem há informações que o nível da barragem municipal estaria baixo e, por isso, ocorreria a suspensão do serviço. Segundo a Corsan, a imagem não é verdadeira e se trata de uma situação que envolve outro município e não de Bento Gonçalves. Conforme a estatal, o nível da barragem está abaixo do normal, porém a capacidade de captação e o fornecimento de água é superior a 15 dias. Mega News, notícia e informação à sua disposição. Olha só, a campanha de vacinação contra a gripe iniciou diferente nesta semana em Bento Gonçalves. As tradicionais filas nas unidades de saúde foram substituídas por telefone tocando. Os profissionais da saúde passaram nas casas dos idosos acima de 60 anos para realizar a imunização. A ação integra o planejamento para a contenção do coronavírus, já que a faixa etária integra o grupo de risco. Ao todo, 40 equipes passaram nos bairros para a imunização. Nesse primeiro momento, foram encaminhadas 5.000 doses da vacina para atender idosos e também profissionais da saúde. E até o final da semana, a Secretaria da Saúde deve receber mais uma remessa em Bento. E conforme o decreto 10.470, de 18 de março de 2020, ficou suspensa toda e qualquer atividade da Biblioteca Pública Castro Alves, em Bento Gonçalves. De acordo com a diretora da instituição, Paula Galtério, todos os livros que estavam atrasados foram renovados. Dessa forma, não será cobrado multa na hora da devolução. Para a comunidade tirar dúvidas, a biblioteca está realizando atendimento pelo WhatsApp 54991538242. A equipe da biblioteca está dando dicas de livro em PDF, de bibliotecas digitais e links de perfis de escritores que estão fazendo contação de histórias online. A biblioteca atende de forma online, portanto, em Bento Gonçalves. Mega News no ar, de segunda a sexta-feira. Você fica sempre bem informado, bem atualizado conosco. Notícia. Apresentação Bruno Mesomo. Notícia e informação à sua disposição. Grande abraço a todos, uma ótima quarta-feira. Tudo de bom. Coronavírus.
Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Mega News. Aqui você fica bem informado.